indiciou a mãe, a Letícia, e o namorado dela por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Já se fala nos bastidores jurídicos de que a mãe deve receber o perdão judicial. O que é o perdão judicial, pá? É quando a justiça entende que a pena que ela receberia é muito menor do que ela já sofreu, porque ela perdeu um filho. O único filho que ela tinha, o Tiaguinho, menino de 2 anos de idade. Mas o padrasto, o namorado dela, pode ir sim para a cadeia. O delegado João Reis deu uma entrevista coletiva explicando por que ele chegou a essa conclusão e fala também sobre a causa da morte. Os laudos do Instituto Médico Legal não são conclusivos, mas tudo aponta que foi realmente afogamento. Reportagem da Bruna Mello, vamos ver. Homicídio culposo. Esse é o crime que Letícia e David irão responder pela morte de Tiago Vinícius. O inquérito foi concluído hoje com o indiciamento do casal por homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele que as pessoas não têm intenção de causar a morte, mas por imprudência, negligência ou imperícia causa a morte de uma pessoa. O resultado ele não é querido, mas ele é previsto. A conclusão do inquérito acontece 3 meses depois do desaparecimento e da confirmação da morte da criança. Um trabalho minucioso da Delegacia de Homicídios de Londrina. Foram ouvidas diversas pessoas, ouvidos a babá, ouvidos familiares, o casal foi foi ouvido 2 vezes, né? O delegado João Reis concluiu que houve negligência por parte da mãe de Tiaguinho, que tinha o dever legal de proteger o filho e mesmo assim foi com ele até um local que ela sabia que não tinha iluminação. E que houve imprudência por parte do namorado dela, que tinha a mesma informação e ainda levou os dois até o Daisaku Ikeda. Neste caso, entendemos que a mãe da criança foi negligente, porque ela foi num local que ela conhecia, sabia que durante a noite o local é extremamente escuro, então ela teve uma conduta de levar a criança e negligenciou os cuidados. Já o namorado ele foi imprudente, ele levou a namorada e o filho da namorada àquele local que ele também conhecia, sabia que durante a noite aquele local escuro, havia um desnível entre a grama onde a criança estava e o leito do Ribeirão Três Bocas, né? Tiaguinho tinha 2 anos quando foi encontrado morto no rio Tibagi. Foram 6 dias de angústia até que o corpo fosse localizado na água. No dia 10 de junho deste ano, a criança desapareceu no Parque Ecológico Daisaku Ikeda, na região sul de Londrina. Embora o espaço de Mata Atlântica estivesse fechado para a visitação desde 2016, o casal decidiu ir ao local junto e levar o menino. Como a mãe contou na época em entrevista à RIC TV, seria para passar o tempo. A gente só veio aqui para curtir a minha folga de hoje, só isso. A gente nem veio para ficar muito tempo, só para ficar 1h30, para a gente poder curtir tudo. E acontece isso. Porém, essa visita acabou em uma tragédia. Letícia Rocha disse em depoimento que só percebeu que Tiaguinho não estava com ela e David quando já tinham retornado à área urbana de Londrina. Uma câmera de segurança perto da Pé 1 chegou a registrar o carro de David fazendo o caminho de volta para o parque. Mesmo com o retorno dos dois ao Daisaku Ikeda, não conseguiram achar Tiaguinho. Um barranco fica bem em frente aonde eles estavam. Pela dinâmica do local, é muito escuro. Se vocês observarem, olhando, se você estiver de frente para o Ribeirão Três Bocas, nas costas é escuro, é um breu. Para frente, você vai observar que do lado oposto tinha 2 pontos de luz. Acreditamos que a criança, naquela escuridão, ela foi em direção à luz. Foi por isso que ela acaba caindo no Ribeirão Três Bocas e eu acabo entendendo que ali foi um afogamento, essa fatalidade, a criança morrer afogada. David então ligou para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros. As buscas começaram já naquela noite e duraram quase 1 semana. Bombeiros se dividiam entre terra e água. Com botes percorreram o Ribeirão Três Bocas. Guardas municipais com cães farejadores adentraram a vegetação. Voluntários também se sensibilizaram com o caso e foram para o parque para ajudar nas buscas. A agonia de quem conhecia a criança só aumentava a cada hora. A babá que cuidava de Tiago concedeu entrevista e disse sobre a angústia. Ela ainda acrescentou que teria cuidado do menino para que o casal pudesse sair, caso tivesse impedido. Por que ela não me ligou? Falou, Ana, você não tem como você ficar com ele para mim sair. Eu ficava, eu não ia negar nada para ela. Agora levar um moleque num lugar desse é perigoso.
É difícil a gente falar, porque a gente que é mãe, a gente sabe a dor que ela tá passando agora. E os outros criticando, os outros apunhalando ela pras costas, só que não sabe o que aconteceu. E no dia 16 de junho, o corpo da criança foi encontrado no rio Tibagi. A tristeza foi enorme. Naquele momento, a família preferiu não falar mais com a imprensa. Mesmo com tudo acontecendo ao mesmo tempo, as investigações já tinham começado. O carro que David dirigia passou por perícia com luminol, que não identificou manchas de sangue. Quando o corpo foi encontrado, o Instituto Médico Legal, em um primeiro exame, divulgou que Thiago Vinícius não tinha sinais de violência. Mas várias questões permaneciam sem respostas. Agora, com a conclusão do inquérito, algumas delas foram respondidas. Por conta do avançado estado de decomposição do corpo, não foi possível mostrar se Thiaguinho tinha ou não água no pulmão pelos exames do Instituto Médico Legal. Isso iria dizer se houve um afogamento. Por isso, o delegado usou o contexto dos fatos para concluir que Thiaguinho caiu diretamente no Ribeirão. Desde que começaram as investigações, né, havia ali uma questão de que tudo indicava que a criança havia realmente caído no riacho. Ali pela dinâmica do local, havia um desnível de 11 metros entre a grama, né, onde a criança estava, e o leito do Ribeirão Três Bocas. Na posição que estava ali, havia três opções. Ou a criança caía diretamente no rio, e nesse caso não ficaria com as lesões, como não ficou. A criança não tinha nenhuma fratura, não tinha hematoma, não tinha nada que apontasse violência no corpo da criança. Se ele cair para a esquerda, ele cair nas margens, na parte de terra. Ia ter fraturas e ia ficar na terra. E no lado direito, ele cair dentro do ribeirão, mas cair em umas pedras, aí teria fraturas. Então indica que a criança realmente caiu diretamente dentro do Ribeirão Três Bocas. Letícia e David respondem pelo homicídio culposo de Thiaguinho em liberdade. A pena pode chegar a até 4 anos de prisão pela vítima ser menor de 14 anos. O caso segue agora para o Ministério Público. No caso da mãe, devido à situação do sofrimento da mãe, o juiz pode entender, isso aí é um critério do juiz, ele pode entender que o sofrimento da mãe é suficiente como punição, ele deixa de aplicar a pena para a mãe. Já no namorado, acredito que o namorado seja sim apenado em razão da conduta dele de ser imprudente. Tudo isso depende da interpretação do Ministério Público. Lembrando para você de casa que nós ouvimos ao vivo hoje o Dr. Fernando e o Dr. Clarison, advogados que representam tanto a Letícia, a mãe, quanto o namorado dela. Eles disseram que imaginavam que realmente fosse esse o entendimento do delegado, porque não houve, segundo eles, proposital para que matassem o menino Thiaguinho. Realmente, segundo eles, foi um acidente que aconteceu e os dois acabaram assumindo o risco. O Ministério Público pode mudar a interpretação, pode falar, a gente entende de uma outra forma e ir para um outro caminho. Inclusive, algumas pessoas ventilaram no WhatsApp a Prefeitura de Londrina ser responsabilizada pelo fato do Parque da Issaquia estar abandonado. Os advogados disseram o seguinte, na área criminal não, mas na área civil eles podem sim ser responsabilizados. Não analisamos isso ainda, não pensamos nessa possibilidade. É a audiência qualificada do BG que ventilou essa possibilidade pelo nosso WhatsApp. A gente lamenta a morte do menino Thiaguinho, foi um caso que chocou, que marcou, a gente ficou a semana inteira cobrindo esse caso. Impossível que você não tenha se comovido, pensando que esse menino estivesse vivo. De repente está perdido, alguém tenha pego essa criança. Foi muito triste, foi muito desafiador como jornalista cobrir esse caso. E agora vem entendimento então, do delegado por indiciamento da mãe e do padrasto, e o namorado dela, pelo crime de homicídio culposo quando não há intenção de matar.